Olá, hoje vamos falar sobre França como turismo emissor. Neste trabalho vamos começar com uma pequena introdução, uma apresentação do país, depois passaremos para o perfil do mercado em 2023, gastos turísticos, falaremos também sobre o mercado emissor de França e o mercado emissor de Portugal e acabamos com uma conclusão. Este trabalho apresenta uma visão geral sobre o mercado turístico de França, destacando-se o seu perfil em 2023. Para além de realizarmos uma análise de França como mercado emissor, analisamos também a sua relação com Portugal. Com esta abordagem, pretendemos compreender as principais características e tendências deste mercado. Falando agora sobre França geograficamente e demograficamente. França está localizada na Europa e tem fronteiras com Espanha, Alemanha, Itália, entre outros países. Falando da população, tem cerca de 68 milhões de habitantes. Paris, Marselha, Lyon, Nice e Toulouse são as principais cidades de França. Falando agora de regiões turísticas, tem como Riviera Francesa, Alpes, Val do Loire e Normandia. Passando agora para a cultura e sociedade. Como língua oficial tem o francês, porém em algumas regiões tem línguas que incluem o bretão e o occitano. Com hábitos, eles valorizam muito a gastronomia, a moda, a arte e o vinho. A falar agora do consumo, eles têm muito consumo em produtos locais, refeições e momentos sociais. Agora em tradições, eles têm várias tradições como festivais culturais e culinários diversificados. Falando agora sobre a economia. Na economia, os setores principais são a agricultura, como os vinhos e o queijo, a indústria automóvel e a indústria de luxo, e serviços como o turismo. Falando agora sobre o produto interno bruto, tem 3,7 trilhões de dólares, sendo a sexta maior economia mundial. Falando de crescimento, tem de 1 a 2% ao ano e rendimento de cerca de 43 mil dólares anuais. Falando agora sobre as infraestruturas. Nos transportes, eles têm a rede moderna com alta velocidade. Os aeroportos principais são Charles de Gaulle, Orly, Nice, Côte d'Azur. E em termos de conexões, tem o Túnel da Mancha, que faz conexão com o Reino Unido, e portos como Marselha e Le Havre. Falando agora sobre as tendências de viagens. Em 2023, a França gerou 54,9 milhões de viagens internacionais, representando 6,4% do total da procura mundial, tornando-se o quinto maior mercado emissor do mundo. Este número cresceu 16,6% em relação a 2022, embora ainda 5,5% abaixo de 2019, antes da pandemia. Em comparação com outros países, Espanha e Itália continuam a liderar como destinos mais populares, enquanto a França mantém um crescimento constante no outbound tourism, com projeções de um crescimento anual de 5,5% até 2028. Em relação aos destinos preferidos e duração média das viagens, os destinos mais procurados em 2023 incluem Espanha, com 21,1%, Itália, com 12,4%, Reino Unido, com 5,4% e Portugal, com 3,1%. Cerca de 75,8% das viagens concentram-se na Europa, 8,8% em África e 5,1% na Ásia-Pacífico. A duração média de viagens ao estrangeiro foi de 7,4 dias. A sazonalidade das viagens mostra um equilíbrio entre épocas alta, julho a setembro, com 32,1%, baixa em janeiro, fevereiro, novembro e dezembro, com 32,4% e média nos restantes meses, com 35,5%. Em relação ao perfil turístico, temos idade, sexo e nível de escolaridade, em que a faixa etária predominante entre os turistas franceses é dos 35 aos 49 anos, com 20,4%, seguida pelos 50 a 64 anos, com 19,5%. O perfil turístico é diversificado em termos de género e nível de escolaridade, com grande representação de famílias e casais. Algumas motivações para viajar, sendo a principal o lazer, com 83%, incluindo o relaxamento, aventura e exploração cultural. Os negócios representaram 12,8% das viagens e os turistas franceses valorizam experiências autênticas e culturais como gastronomia, arte e património histórico.
Já em relação aos comportamentos de compra, as reservas online representam a maioria das transações, com 85,9%, com pacotes de viagens a serem uma escolha comum para destinos exóticos. As agências de viagem online dominam o mercado com 49,8%, seguidas pelas tradicionais com 40,3%. Já em relação às despesas de viagens, o gasto médio per capita em 2023 foi de 257,9 USD, com um crescimento de 30,8% face ao ano anterior, embora ainda 7,8% abaixo de 2019, sendo as principais categorias de despesas em transporte, com 23,3%, alojamento, com 20,7%, alimentação e restauração, com 12,4%, o retalho, com 19,6% e atividades de animação, com 4,7%. Já em relação ao impacto da pandemia, após esta, houve um crescimento significativo em viagens próximas e dentro da Europa, bem como uma maior procura por destinos ao ar livre e experiências menos massificadas. Em relação à recuperação do setor turístico, embora o número de viagens ainda não tenha atingido os níveis de 2019, o setor mostra sinais de recuperação robusta, com taxas de crescimento anuais de 2 dígitos desde 2022. A digitalização tornou-se mais relevante com um aumento das reservas online e maior planeamento antecipado por parte dos turistas franceses. Relativamente à caracterização do mercado emissor para Portugal, apresentamos aqui uma tabela com as estatísticas sobre as chegadas de turistas e conseguimos analisar que o número de turistas tem um total de 1.293.880 e indica uma dimensão significativa do fluxo turístico. A taxa de crescimento de mais 7,9% reflete uma tendência positiva e consistente de aumento no número de turistas. Relativamente à cota de mercado, com 5,1%, o mercado demonstra uma relevância moderada, podendo indicar um potencial de maior expansão em relação a concorrentes. Estes dados sugerem um cenário de crescimento sustentável, com oportunidades para aumentar a competitividade e a participação no mercado. Falando agora sobre o perfil dos turistas, relativamente às suas características demográficas, conseguimos analisar nesta tabela que a faixa etária mais representativa dos 35 aos 49 anos tem um valor de 20,4%, indica que a maioria dos turistas está em uma idade ativa, com maior poder aquisitivo e potencial para viagens. Relativamente às outras faixas etárias, dos 50 aos 64 anos, e 25 e 34 anos, com 19,5% e 18,1% respectivamente, demonstram que os turistas em idade mais madura também são um público bastante relevante e representa também jovens adultos, sugerindo diversidade etária nos perfis de viajantes. Relativamente à composição do grupo, na composição de 2 pessoas temos uma percentagem de 35,6%, que é a configuração mais comum, possivelmente casais ou pares de amigos, e na composição do grupo de uma pessoa representa 24,5%, ou seja, um percentual significativo de viagens individuais, indicando tendências como o turismo a solo. E esta análise mostra um perfil diversificado de turistas, com predominância de adultos ativos e preferência por viagens em pares, embora as viagens a solo também sejam bastante expressivas. Falando agora sobre as motivações para visitar Portugal, nós sabemos que Portugal é um destino bastante atrativo para os turistas franceses, sendo o lazer a principal motivação, que representa 98,6% das viagens, incluindo descanso e visitas a familiares. A cultura e o património histórico destacam-se, assim como a gastronomia, com especial interesse na culinária e nos vinhos portugueses. O clima ameno e ensolarado é outra forte razão para a escolha do destino. Viagens de negócios também representam 1,4% total, reforçando assim a relevância de Portugal também no setor corporativo, e estas motivações tornam o país mais versátil e apelativo para diversos perfis de turistas. Relativamente às preferências de comportamentos, fizemos uma análise ao comportamento de compra e nesta tabela verificamos que as reservas diretas representam 85,9%, que a maior parte das reservas é feita diretamente, o que sugere que os clientes preferem lidar diretamente com os fornecedores, como hotéis ou companhias aéreas. Depois, nas reservas indiretas, temos uma percentagem de 14,1%, ou seja, uma menor proporção opta por intermediários, como agências de viagens tradicionais. Depois temos as agências de viagens online, que representam 49,8%, quase metade das reservas, ocorrem por meio de plataformas digitais, o que reflete a popularidade e conveniência dessas ferramentas.
Por fim, temos a antecedência média de 51 dias antes da partida, ou seja, em média, os turistas planeiam as suas viagens com cerca de 7 semanas de antecedência, o que pode indicar uma tendência de organização e planeamento antecipado. Em suma, observamos uma clara preferência por reservas diretas e online, com comportamento planeado na maioria dos casos. Fizemos também uma análise do tempo médio de permanência e nesta tabela mostra que a maioria dos turistas em Portugal prefere estadias curtas, ou seja, 66,6% permanecem até 7 noites. As estadias mais longas, mais de 2 semanas, são menos comuns, representando apenas 33,4% no total. Isto reflete um perfil de viagens curtas, mas há potencial para explorar estadias prolongadas com ofertas específicas. Fazendo agora uma análise dos gastos turísticos, analisamos os gastos nesta tabela e verificamos que os gastos em transporte representaram 23,3%, ou seja, representaram a maior parcela de gastos, destacando a importância do deslocamento como um dos principais custos associados às viagens. Relativamente aos gastos do alojamento, verificamos uma percentagem de 20,7% e confirma-se como uma categoria significativa e essencial para a experiência turística. Relativamente ao retalho e intermediação, temos 19,6% e 19,1% respectivamente e mostram a relevância de compras e serviços intermediários, como agências e operadores turísticos, no total dos gastos. Os gastos em restauração foram aproximadamente 12,4%, apesar de essencial, ocupam uma posição intermediária em termos de gastos. E, por fim, as atividades de lazer e outros setores representaram 4,7% e 0,3% respectivamente e foram categorias de menor impacto percentual, mas que podem indicar oportunidades de expansão e diversificação da oferta. Esta análise evidencia que o transporte e alojamento lideram as despesas, enquanto categorias como o lazer têm margem para crescimento estratégico. Fazendo agora uma comparação com outros destinos turísticos relativamente aos gastos, verificamos nesta tabela que os destinos europeus, Espanha, Itália e França, lideram em gastos turísticos, com destaque para a Espanha, com 5,3%, que quase duplica os valores de Marrocos, que representa 2,5%. Os Estados Unidos, representando 2,9%, e Marrocos, embora relevantes, têm cotas inferiores, refletindo menor atração ou menor gasto médio por turista. A Europa mantém-se dominante, enquanto destinos fora da região mostram potencial de crescimento. Falando agora sobre as estratégias de marketing e promoção, temos as estratégias de marketing e promoção turísticas de Portugal, que se destacam pela utilização de campanhas digitais, promoção de eventos culturais, parcerias com companhias aéreas e operadores turísticos e a promoção de experiências autênticas e locais, como visitas a vinícolas e turismo do bem-estar. Para além disso, existe um foco crescente no turismo sustentável, com ações voltadas para a preservação do meio ambiente e o respeito pela cultura local. A marca Portugal The Best Place to Be é um exemplo de uma campanha que visa atrair turistas, especialmente do mercado francês. Falando também de mais estratégias de marketing e promoção, temos as parcerias. As parcerias estratégicas são essenciais para a promoção do turismo em Portugal, destacando-se as colaborações com companhias aéreas como a TAP e EasyJet, que facilitam o acesso ao país. Também são importantes as parcerias com operadores turísticos internacionais e agências de viagem para promover pacotes turísticos. A colaboração com organizações internacionais de turismo e entidades locais, como as regiões do Algarve e Porto, ajuda a aumentar a visibilidade e diversificar as ofertas. Para além disso, Portugal aposta em parcerias com iniciativas de sustentabilidade para garantir assim um turismo responsável. Para concluir, este trabalho proporciona uma visão abrangente do mercado turístico francês em 2023, explorando tanto o seu perfil como mercado emissor quanto a sua relação com Portugal. A análise permitiu identificar características fundamentais e tendências que definem este mercado, contribuindo para uma melhor compreensão da sua dinâmica e relevância no contexto turístico.